Meus queridos, obrigado pela presença de vocês mais uma noite aí que a gente tem para refletir nesse tempo enquanto a gente não inaugura a nossa igreja, e nesse tempo que a gente pode trabalhar algo mais íntimo entre nós. E hoje o Senhor nos chama a mergulharmos na sequência da reflexão que a gente estava fazendo, da série sobre unidade, né? Primeiro a gente falou sobre unidade para a maturidade, né? Em direção à maturidade. Depois unidade para a diversidade. E agora a gente chega da unidade para a santidade. Da unidade à santidade. Então, eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade de ouvirmos a tua oração para nós. A oração que o Senhor fez ao Pai pedindo para que nós fôssemos um. E que hoje o teu Espírito Santo possa repousar, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida de santidade, para que nós sejamos capazes de viver uma vida de unidade, Senhor. Que o Senhor possa transformar os nossos corações a partir de hoje e nos dar mais uma vez a oportunidade de nos convertermos a Ti. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, esse capítulo, João 17, é o que a gente chama de oração sacerdotal de Jesus. E por que tem esse nome, né? O sacerdote do Antigo Testamento era aquele que tinha o papel, o ofício de ser o mediador entre Deus e os homens. Então, o sacrifício era como se fosse uma janta, um almoço, que Deus sentava de um lado, o sacerdote sentava do outro, o sacerdote representava o povo. Então, era uma oportunidade dele pedir perdão a Deus diante, né, em nome do povo, diante dele. E é isso que Jesus faz nessa oração. Jesus assume o papel de mediador. Esses são um dos últimos momentos de Jesus, antes dele ir para o Getsemane. Ele está na última ceia. Essa é a última oração que ele faz antes de se levantar. E depois de tudo que ele falou, que ele seria entregue aos malfeitores, que ele seria morto, que Pedro o negaria, que alguém o trairia, eu imagino que essa talvez tenha sido uma janta, né? Um jantar que tivesse com um clima bem pesado. Então essa oração de Jesus talvez seja interessante a gente imaginar. Os discípulos, ao invés de estarem de olhos fechados, orando com Jesus, talvez eles estavam de olhos abertos, assim, olhando um para o outro, sem entender muito o que estava acontecendo, sem discernir o que estava prestes a entender. E talvez essa seja a nossa posição hoje aqui. Talvez a gente olhe para a nossa vida, para o que a gente está vivendo, e a gente está perdido. E coisas que Jesus diz que vão acontecer, que são coisas difíceis, a gente tem aquela dificuldade de lidar. Mas hoje eu convido vocês, e eu também, para a gente tentar mergulhar nesse momento e se imaginar nessa cena. Mas antes de elaborar um pouco sobre o texto de hoje, você me dá a Bíblia, só? Não, tá bom, que eu apoio aqui. Antes de elaborar sobre o texto de hoje, eu estava lembrando de um filme que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu sei um pouco de spoiler dele, acho muito interessante, eu tenho que assistir. Não sei se vocês já viram aquele filme A Lista de Schindler.
Vou contar aqui mais ou menos a história sem dar muito spoiler. Eu acho que tem muito a ver com o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. No filme A Lista de Schindler, é um filme que se passa na Alemanha nazista, na época do Holocausto. E o protagonista, o Oskar Schindler, ele tem uma fábrica. E naquela época, as pessoas da Alemanha não sabiam muito bem o que acontecia com os judeus nos campos de concentração. Mas naquela época os judeus já tinham perdido seus direitos, viviam ali, né, à margem da sociedade. E esse cara, ele empregava mão de obra judia porque era mais barata. Então ele podia explorar aquelas pessoas para conseguir seu próprio benefício, né? Então, ele era um homem cínico e oportunista. Por quê? Porque talvez ele olhasse no espelho e pensasse assim, isso, eu não tenho nada a ver com isso. Isso foi o Hitler que falou, essas são as regras do jogo, é assim que funciona hoje na Alemanha, o meu concorrente usa mão de obra judia, se eu não usar mão de obra judia, eu vou perder dinheiro. Então talvez, durante a história dele, ele foi justificando essa maldade que ele fazia com essas pessoas, porque o sistema em volta dele era dessa maneira. O sistema dele pensa... A moto passou aí, ó. Deixa a moto passar. Mas o sistema impulsionava ele a ter esse pensamento de, todo mundo faz, então eu vou fazer também. E muitas vezes é exatamente assim que nós pensamos. Os carros hoje estão bolados. Quando a gente for inaugurar aqui, tu vai ter que ter microfone, não vai ter jeito não. Muitas vezes é assim que a gente pensa. Muitas vezes essa é a nossa forma de pensar. A gente vive no mundo e o mundo cria sistemas onde a gente muitas das vezes se sente pressionado, aprisionado e muitas das vezes até podemos colocar até nosso emprego em risco se a gente não fizer aquilo que estão pedindo para a gente fazer, mesmo que não seja correto. Às vezes a gente pode pensar que pequenas atitudes que a gente tem não fazem tão mal assim. Talvez o mal está na sociedade, o mal está no outro. O que eu faço não é bom, mas eu não faria diferença se estivesse fazendo certo. E existe um momento da história em que existe uma reviravolta e ele percebe o que está acontecendo com os judeus de verdade. E dali em diante, ele decide viver a sua vida resgatando os judeus dos campos de concentração. Então ele usa o cinismo dele, a maracutaia dele, para salvar vidas. Então ele era um cara que enganava, né? No caso, para conseguir benefício, ele começa a utilizar isso para o alemão, né? Começa a fazer uma manobrinha ali para conseguir salvar, e principalmente crianças judias que ele salvava. Isso é uma história real. Isso é uma história real mesmo, virou filme, né? Mas é uma história real. Eu lembro até de uma entrevista que eu vi uma vez, assim, ele hoje em dia já morreu há muito tempo, né? Mas parecia ser nos anos 80, né? E aí fizeram uma homenagem para ele e tal, falando que ele tinha salvado. E aí ele se pergunta assim, como que você acha que deve estar as pessoas que você salvou? E ele fala, não sei, devem ter construído suas famílias, etc. E aí o apresentador pede para as pessoas da plateia que eram pessoas que ele salvou se levantarem. Todas as pessoas da plateia se levantam. Cara, olha que coisa incrível, até arrepiado aqui. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele decidiu andar na contramão do sistema. E para ele poder salvar aquelas vidas que são vidas reais, ele teve que quebrar regras que o mundo daquela época impunha para ele seguir. E é interessante porque essa é a tônica da oração de Jesus. Ele diz, não peço que os tirem do mundo, mas os livre do mal. Então, o primeiro ponto da reflexão de hoje é inconformidade com o mundo, do versículo 14 ao 16. Eu vou reler aqui. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia porque eles não pertencem ao mundo, assim como eu não pertenço. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não pertencem ao mundo, assim como eu não pertenço. Primeira reflexão que a gente tem que fazer é o que é mundo aqui. Na Bíblia, eu já devo ter falado algumas vezes isso, mas na Bíblia existem 3 sentidos para a palavra mundo. Na Bíblia, né, é escrito em grego, e lá é a palavra cosmos, né? E tem 3 sentidos que aparecem na Bíblia. Um sentido bom, um sentido neutro e um sentido muito ruim.
O sentido bom é a criação. Então são as montanhas, é o dedo de Deus, essa coisa maravilhosa, é a cachoeira, é a praia, é a natureza, são os animais, é isso. O segundo é a cultura humana, que é neutra, pode ser boa, pode ser ruim, mas nos traz benefícios. Então a nossa sociedade, nosso jeito de ser transopolitano, nosso jeito de ser brasileiro, que tem coisas ruins e boas, né? Então por isso que é neutro, às vezes é bom, às vezes é ruim. E o sentido ruim é o mundo como sistema corrompido. É como o sistema do maligno, o sistema que nos faz e nos pressiona a descumprir e a desobedecer à vontade de Deus. Então, quando a gente entende isso, esse é o sentido de mundo que Jesus está dizendo aqui. Jesus faz uma distinção muito legal, que é estar no mundo e pertencer ao mundo. Porque estar no mundo, nós não temos como que fazer aqui, né? Só quando a gente morrer e for para o céu, que nós iremos estar em um novo mundo. Ou quando, depois do céu, quando o Senhor voltar e Ele estabelecer novos céus e nova terra, ótimo. Só que o chamado de Jesus é que no mundo, em meio à cultura humana, em meio à criação, em meio ao sistema corrompido da nossa era, dos valores corrompidos do nosso momento histórico de hoje, a gente possa viver com outros valores de outro mundo. Então, o que Jesus está dizendo é que o nosso mundo possui a sua própria cosmovisão, os seus próprios princípios, os seus próprios valores. E o mundo de Jesus também possui sua própria cosmovisão, seus próprios princípios e os seus próprios valores. Romanos 12, versículo 2 vai dizer que nós precisamos ser inconformados com o mundo e não nos deixar moldar pelas estruturas do mundo. Isso é muito importante a gente entender, porque o mundo nos leva a fazer a vontade dele a todo momento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, o quão é sutil. O que Jesus está dizendo para nós é: nós precisamos ser estrangeiros nesse mundo. Porque o estrangeiro, ele está em um país, mas aquele não é o país dele. Ele pode estar ali para abençoar, ele pode estar ali para viver como sociedade, mas a nacionalidade dele não é aquela. Isso significa que, será que nós temos vivido dessa maneira? O que Jesus está dizendo para nós é que nós precisamos começar a nos comportar como se o nosso mundo não fosse esse, a nossa nacionalidade não fosse essa. E aí Jesus, ele vai concluindo essa lógica, e ele vai chegar no motivo pelo qual é tão difícil resistir ao mundo. Porque se nós resistirmos ao mundo, o mundo vai nos odiar. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui já pecamos pela influência de alguém, não já? Já não teve um momento que a gente tem um princípio, tem um valor, e aí, porque a gente não quer ser tratado diferente, ou a gente não quer ser visto de uma forma: ah, você é muito brega, você é isso, você é aquilo. A gente, às vezes, que foi crente a vida inteira, ouviu isso bastante vezes, né? E muitas das vezes nós somos pressionados a andar com o mundo para nos encaixar, para nos sentir pertencentes àquele mundo. E quando isso acontece com a gente, nós acabamos sendo alvo de zombaria, acabamos sendo alvo de desprezo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é natural, assim, claro que aqui no Brasil a gente não vive perseguição pela nossa fé, a gente tem a liberdade para professar a nossa fé, a gente tem a liberdade para pregar na praça. Pode alguém querer bater na gente na praça, né? Mas a polícia não vai tirar a gente dali. Então a gente tem essa liberdade. Mas também, talvez nos momentos privados, eu não sei se já aconteceu com vocês serem excluídos por serem cristãos. Já aconteceu comigo. Às vezes alguém não te chamar ou não querer estar perto de você porque talvez ela já monta aqueles preconceitos e estereótipos de que crente eu devo ser. Mas qual que é a armadilha de Satanás aqui para nós nessa noite? É nós acharmos que o problema do mundo está lá do outro lado. Então, talvez seja muito óbvio para nós, como cristãos, sabermos que as pautas de identidade de gênero ou de criança que muda de sexo, para nós isso é óbvio que está errado. Para nós isso é óbvio que isso é contra o evangelho.
Talvez seja óbvio para nós que o aborto é assassinato. A gente sabe disso. Isso é óbvio. E a armadilha de Satanás é fazer com que a gente se encha de orgulho. E pense, Senhor, graças a Deus que eu não sou como quem está lá fora. Graças a Deus que eu não tenho os valores do mundo. Mas, frequentemente, nós temos os valores do mundo de forma muito sutil. Então, pensa bem, quantos de nós temos muito amor ao dinheiro? Que Jesus condena em vários momentos dos evangelhos. Quanta dificuldade nós temos de sermos generosos uns para com os outros. Já parou para pensar isso? A gente às vezes fala tanto do mundo lá fora, tanto das coisas que eles fazem, mas o individualismo, a ganância também é um valor do mundo. Eu vejo muitos pastores assim, famosos, que criticam essas coisas que eu citei no começo, com muita veemência. Mas se vestem com roupas caríssimas, relógios de milhares, centenas de milhares de reais, carros de R$1 milhão, e para eles está tudo bem. Será que não tem algo errado assim? E talvez até no mundo evangélico, não sei se vocês já viveram isso, os pecados sexuais são os grandes problemas do mundo evangélico, né? E isso, mas o pastor roubar é grave, mas se ele adulterar é mais grave. Viu que as pessoas ficam fazendo esses joguinhos, essas coisinhas? Quantas vezes nós temos dificuldade de assumirmos um comportamento de aliança com as pessoas que estão ao nosso redor? Aliança com os nossos pais, aliança com os nossos cônjuges, aliança com a nossa igreja. Como é difícil nós assumirmos um compromisso na nossa sociedade líquida que toda hora eu posso mudar, eu estava conversando uma vez com uma pessoa, ela falou assim, não, cara, eu nunca quero comprar uma casa, porque se eu quiser mudar de país a hora que eu quiser, eu posso. Eu acho que a pessoa tem o direito de fazer isso. Mas talvez isso não denuncia talvez um problema. Essa coisa de eu não posso ter raiz, eu não posso construir algo sólido, eterno, tem que ser essa, como diz aquela música, não sei de quem é, a Carol deve saber, metamorfose ambulante. Cara, tá repreendido metamorfose ambulante, cara. A não ser que seja pra gente estar constantemente amadurecendo, né? Mas tem gente que vocês já viram, tem gente que tem uma opinião num dia, passa um tempo, tem outra opinião, depois, que isso, cara? Que liquidez é essa? Quantos de nós vivemos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, e a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a palavra? Eu já me peguei muitas vezes nesse problema. Depois a gente tem a cara de pau de falar para Deus que a gente não teve tempo. Então, é muito fácil a gente olhar para o mundo lá fora. Mas andar na contramão do mundo também é andar na contramão dessas coisas. Que talvez para nós é muito comum. Então, o mundo está no nosso orgulho, está na nossa hipocrisia, está na nossa apatia espiritual, está no nosso pecado disfarçado de normalidade, que nós toleramos dentro de nós e nós não fazemos um esforço para viver uma vida diferente. E é aqui que a gente entra no próximo ponto, né? O primeiro foi inconformidade, tá ali aqui, ó. Inconformidade ao mundo, e agora é santidade pelo mundo. E aí o verso 17 ao 20, vou ler aqui. Torna-os santos pela verdade, ensina-lhes tua palavra, que é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e me entrego como sacrifício santo por eles, para que a verdade os torne santos. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é a verdade? A verdade, né, não é uma informação, um dado. Talvez no nosso mundo de hoje, não sei se vocês já perceberam, existe uma coisa que é a minha verdade. Então é muito comum, às vezes, vocês conversarem ou ouvirem alguma pessoa falando sobre Deus, ou sobre Jesus, e ela começar a frase assim: não, na minha opinião é isso aqui, ou eu acho que é isso aqui. E a gente às vezes faz isso, né? Só que a verdade não é um conceito que a gente conheceu. Não é algo que é uma informação que nos foi revelada e agora a gente tem aquele conhecimento, né?
Existe até, inclusive, uma heresia que o apóstolo João combate, né? É a segunda heresia do cristianismo, depois dos judaizantes, que eram os gnósticos. E o nome era gnose, significa conhecimento na palavra grega. Então era isso. Eles eram tipo uma seita cristã que eles tinham um conhecimento diferente de todos os apóstolos, porque alguém revelou. Satanás revelou, né? Mas tinha muito esse negócio de você tem que descobrir aqui um conhecimento e a verdade. Só que a verdade não é algo que a gente tem capacidade de reconhecer. Quando isso aqui é muito fácil da gente perceber isso. Frequentemente, pelas nossas emoções, nós negamos a verdade. Isso acontece às vezes muito no casamento, né? Às vezes um lado tá certo mesmo e aí briga. Às vezes nós que estamos errados, né? Mas a gente tá com raiva e a gente não quer reconhecer a verdade. Então a verdade não é algo que a gente tem capacidade sempre de conseguir entender. A verdade, na verdade, revelada nas Escrituras, é que a verdade não é um conceito que você precisa dominar. A verdade não é um dado, uma informação que você simplesmente coleta. A verdade não é algo que você descobre, é alguém com quem você se encontra. A verdade é uma pessoa. Isso significa que estar na verdade, ser liberto da verdade, é estar em relacionamento com essa pessoa, com Jesus. Jesus vai dizer, e todo mundo sabe esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo conhece, está lá em João capítulo 14, versículo 6. Isso significa que se a verdade é uma pessoa, a gente não tem nem como ser dono da verdade, não posso ser dono de Jesus. E é muito interessante que a palavra também vai nos ensinar que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertar do quê? Vamos pensar? A gente só pode ser liberto daquilo que a gente está aprisionado, daquilo que está trancado, escravizado. Significa que o que nos liberta do pecado não é o nosso esforço, nem o nosso conhecimento, é uma pessoa. E é essa pessoa que Jesus vai dizer assim, ó, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que a verdade os torne santos. Olha que interessante. Não diz, para que através da verdade eles se tornem santos. Não. Jesus está dizendo é a verdade que nos santifica. É Ele que nos santifica. Não é eu que decido isso. É Ele que abre os meus olhos. Uma vez me perguntaram assim, pô, cara, mas se é o Senhor, se é o Espírito Santo que toca o nosso coração para que a gente possa reconhecer a verdade, para que a gente possa crer nele de verdade, ter a nossa vida transformada, e não é minha decisão, será então que a gente é tipo um robô? Porque, na verdade, meio que eu não escolhi, parece que ele me escolheu. Eu costumo dar um exemplo que é como se a gente estivesse caminhando para um abismo, todo mundo de olhos vendados. E a gente só está caminhando, seguindo a maré, seguindo o sistema do mundo, que vai para aquela direção, e a gente continua seguindo aquela direção porque está todo mundo indo. E é como se o Espírito Santo tirasse a venda, e você visse que você ia dar mais 2 passos e ia cair no abismo. Qual que é a reação mais racional? Sair dali, certo? A gente escolheu. O que Jesus faz é nos dar a capacidade de escolhê-lo. Então, o que acontece é o seguinte, não tem como. Deixa a moto passar. Não tem como nós vivermos uma vida de unidade, seja na igreja, no trabalho ou na nossa casa, se nós não estivermos num relacionamento com essa pessoa. Então, às vezes a gente coloca muito a força das coisas, do sucesso, de algo nas nossas mãos. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a oração dele é para que nós sejamos um, porque ele é um com o Pai, e ele é a verdade, e a verdade nos liberta. Então nós somos livres para enxergá-lo. Então, Jesus afirma que é a verdade que santifica, como diz a palavra. E aí vem a questão. Ele diz assim, eu me entrego como sacrifício santo. E aí ele está dizendo o seguinte, a santidade que só é possível através da graça,
só é possível se nós decidirmos estarmos nesse relacionamento com Ele. Então, por que muitas das vezes nós queremos construir coisas sem chamar Deus para participar dessa construção? A gente às vezes cria tantos projetos. Será que às vezes a gente pergunta para o Senhor o que Ele pensa? O que Ele acha? Às vezes na nossa vida a gente está construindo coisas e talvez como a Torre de Babel a gente vai construindo para mostrar o quanto nós somos capazes. Às vezes somos mesmo capacitados por Ele a fazer muita coisa, mas a gente não chama Ele para a obra. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, abençoa isso aqui na minha vida, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, o meu emprego. E Deus está falando assim: cara, que bom você está pedindo para eu abençoar, mas eu não queria só abençoar, não. Eu queria trabalhar com você, eu queria morar com você, eu queria construir com você. Eu não queria que você construísse e eu depois só chegasse no final e falava assim: tá abençoado. Não, a bênção vai estar se eu construir com você. Então, para nós andarmos na contramão do mundo, nós temos que começar a chamar Deus para construir conosco a nossa vida e para habitar verdadeiramente os nossos projetos e as áreas da nossa história. Para que dessa maneira nós possamos encontrar a libertação do sistema do mundo. Para que dessa maneira, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos nos relacionando, quando nós estamos conversando com o nosso chefe, ou com nossa esposa, ou quando nós estamos planejando alguma coisa, a gente está vendo Jesus naquela conversa, naquele momento. E aí nos passa a agir diferente. Porque a gente quer ser discípulo dele, a gente quer agir como ele. É muito difícil, talvez, a gente viver dessa maneira. Mas a esperança é que nós realmente não temos força para realizar isso. Nós somos capacitados pelo Senhor se nós abrirmos o nosso coração para que Ele realize a vontade dEle. Então Deus, Ele não quer abençoar a sua vida, Ele quer morar na sua vida. Ele quer estar na sua vida. Ele quer viver na sua vida. E essa é a bênção. E indo aqui para o último tópico, finalizando. Testemunho para o mundo. Versículo 21 e 23. A minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus enfatiza que a unidade dos crentes é fundamental para o testemunho do Evangelho. O que Jesus coloca como cláusula para que o mundo creia que Deus o enviou? A unidade da sua igreja. Então, se nós não pensarmos nesse movimento que está se formando aqui, que começou lá em casa e que teve várias transformações e várias fases, e agora começa a surgir como algo novo, algo diferente. Como nós pretendemos trazer pessoas aqui no nosso celulão para ouvir do Evangelho, ouvir do que Jesus tem nos falado, tem nos transformado, se nós não formos testemunhas dessa transformação? Se quando essas pessoas que precisam de Jesus olharem para nós e pensarem, cara, essa é uma pessoa que eu gostaria de me espelhar, não porque ela é perfeita, ela tem muitos defeitos, mas ela tem virtudes e valores do reino, ela se arrepende quando ela erra. Eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte dessa comunidade, porque eu vejo nela Jesus, eu vejo nela a unidade de Cristo. Eu quero fazer parte desse negócio com esse irmão, nesse trabalho, porque eu sei que ele é honesto, porque eu sei que ele é um homem ou uma mulher de Deus. E é através da nossa vida, que é percebida pelas pessoas ao nosso redor, que elas começam a entender quando a gente diz, eu não era assim. Como diz aquele meme, né? De repetiu da última vez, né? Acho que foi na última reunião. Né? Eu era só irmão da igreja, agora eu sou baterista, né? O Senhor toca nos nossos corações e nos transforma, e Ele nos envia. Assim como o Pai enviou, Ele nos envia. E Ele diz que eles experimentem a unidade perfeita. A unidade perfeita não é uniformidade. Uniformidade é que tudo seja igual. É daí que vem o nome uniforme, né? Então, o que é o uniforme da empresa? É tudo uma escola, é tudo igualzinho. Você tem ali poucas opções. Isso é ser uniforme, uniformidade.
Unidade não. Unidade, ela já, como a gente falou no último domingo, pressupõe a diferença, pressupõe a distinção, pressupõe a personalidade diferente. E conforme a gente vai amadurecendo e vai se relacionando com mais pessoas na nossa vida, a gente vai percebendo o como nós somos abençoados por pessoas que são diferentes da gente. Então, para que nós possamos ser santos, nós precisamos entender que Jesus nos chama para sermos um só. E nessa unidade ele vai nos ajudando a apoiar o irmão, a suportar o irmão, a ser força na fraqueza dele. Para que a gente possa não tentar viver a nossa história com Deus de forma solitária, individual, mas nós convidarmos pessoas a partilharem conosco a dádiva de nos abençoarem, de nos darem bons conselhos, de chorarem nos nossos momentos de tristeza. Então, concluindo, nós temos 3 pontos. Em conformidade com o mundo, nós somos chamados a viver de maneira diferente, mesmo enfrentando oposição. Santidade pelo mundo. A nossa transformação pela palavra nos prepara para a missão no mundo. E testemunho para o mundo. A unidade da igreja é uma das formas mais poderosas de proclamar o evangelho. Talvez eu diria que é a única forma de proclamar o evangelho. Quando as pessoas observam a gente, o testemunho de Jesus. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos para a gente orar. E queria que você, nesse momento, você refletisse na sua vida, refletisse na sua história, nos seus comportamentos, atitudes, no seu cotidiano. O que dessas coisas talvez não tenha agradado ao Senhor? O que dessas coisas talvez você tenha andado a favor do mundo, na maré do mundo? O Senhor te convida nessa noite não para te julgar. O Senhor te convida nessa noite não para apontar o dedo, mas para te dar um abraço de misericórdia, de amor e dizer que sim, você não tem capacidade de mudar quem você é. Ele tem capacidade de mudar quem você é. Isso é responsabilidade e poder dele. Basta que nós estejamos de coração aberto e preparados para receber o evangelho. Então o que o Senhor te convida hoje é começar a pensar e refletir na sua vida e tomar um passo de obediência ao Senhor. Um passo que talvez te custe e provavelmente vai te custar. Mas nós não podemos viver um evangelho sem cruz. Um evangelho sem renúncia. Um evangelho sem que envolva, sim, um pouco de sofrimento, porque não é fácil. Mas um evangelho que nós temos a convicção que já nos é perfeita e garantida a recompensa que não só está nos céus, mas também que já começa hoje. O reino de Deus já começou. O reino de Deus começa agora, começou em Jesus. E nós já somos convidados a começar a vislumbrar e viver coisas só do outro reino. Deus sim tem coisas grandiosas para fazer através de nós a respeito da missão dele. Porque ele não tem a missão para nós, ele tem a missão dele. Mas ele te convida hoje a pensar, a refletir na sua história. Então, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa trajetória até aqui, durante esses anos, desde 2022. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui para viver um novo momento como igreja e como comunidade. Que esse momento também não seja simplesmente um tempo de revitalização para a igreja, para a comunidade, para as pessoas que fazem parte desse momento, mas uma revitalização pessoal, um avivamento interno, algo que começa, na verdade, a transformar dentro de nós, para que nós possamos orar mais, possamos ler mais a Tua palavra, possamos mais agir de acordo com o Teu evangelho, possamos nos desvencilhar do pecado, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos ou do nosso status, Senhor, para que nós possamos alcançar a Tua glória, para que a Tua glória se manifeste nesse lugar. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe profundamente cada um dos irmãos que estiveram aqui, também aqueles que não puderam ouvir. E sobre aqueles que estiveram aqui, Senhor, o Senhor possa derramar sobre eles uma porção dobrada, Senhor, para perceber e entender como a manifestação do Teu Espírito pode transformar tudo o que eles acreditam.
porque o Senhor é capaz de nos tornar santos, porque Tu és santo, Senhor. Que nós possamos sair daqui a pouco fazer nossos pedidos de oração, orar pelas pessoas, depois possamos ir embora para nossas casas, com o Evangelho no nosso coração, com o nosso coração cheio do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, o Teu alívio, que na quinta-feira que vem a gente possa ter uma reunião abençoada também, e que no outro domingo também nós possamos estarmos juntos para mais uma vez adorar Teu nome no último episódio dessa série sobre unidade, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.